Passando pelo luto, alguns perderam seus pais depois de adultos e ainda assim não conseguiram se recuperar. Afinal, o sentimento de orfandade, em seu sentido mais literal, é a própria experiência da morte dos pais. Lidar com a morte sempre será desafiador porque não fomos feitos para ela. Jesus provou essa realidade vencendo a morte na cruz. O luto pode paralisar alguém independentemente do grau de maturidade do relacionamento estabelecido entre pais e filhos. Geralmente, o estado de luto ocorre no período de 6 meses a 2 anos. O luto tem fases definidas para a maioria dos estudiosos do assunto, porém não possui um estado linear, ou seja, uma fase superada pode voltar à tona sazonalmente. Quais são as etapas do luto? Para responder a essa pergunta, compartilho parte do conteúdo de uma palestra ministrada pelo pastor Alcione Emeriche, na qual ele ajusta o que os estudiosos apontam como as fases do luto, com um acréscimo da ótica cristã. Primeira fase, estado de choque, anestesiamento, o que está acontecendo? Segunda fase, negação da perda, incredulidade ou fantasia, isso não pode estar acontecendo comigo. Judith Viors, em Perdas Necessárias, escreve sobre esta fase: a morte é um dos fatos da vida que reconhecemos mais com a mente do que com o coração, e geralmente enquanto nosso intelecto reconhece a perda, o resto de nós continua tentando negar o fato. Terceira fase, confronto com a realidade. Como foi que isto aconteceu? Quarta fase, reação em relação à perda, não quero mais viver. Por que isto aconteceu comigo? Onde está Deus nisto tudo? Quinta fase, estado de rendição. Deus, mesmo sem compreender o motivo desta perda, eu confio em ti. Sexta fase, cicatrização da ferida. Deus, abro meu coração para receber o teu consolo e cuidado. Preciso continuar a vida. Se você está lidando com essa situação, é preciso se animar, ter fé e continuar a caminhada. Existe sim uma fase de luto que não é prejudicial. Especialistas no assunto concordam que o período máximo para alguém vencer o luto, em um processo razoável, é de até 3 anos. É interessante lembrar que, enquanto esteve aqui na Terra, Jesus enfrentou, pelo menos por alguns instantes, o luto por seu amigo Lázaro. O que ele fez quando soube da morte do seu amigo? Mesmo sabendo que iria ressuscitá-lo? Jesus chorou. João 11:35. Penso que essa atitude de Jesus seja uma das maiores chaves para a superação da ausência paralisante de alguém querido, o choro. Não é possível vencer o luto sem um lamento. É importante ressaltar que esse lamento não tem nada a ver com autocomiseração, mas um quebrantamento da alma. Porém, qual foi a chave do exemplo de Jesus em relação à superação do luto? Chorar diante de Deus. Sem dúvida, o lamento comunitário, a solidariedade e a compaixão das pessoas são extremamente terapêuticos. Já o quebrantamento diante de Deus, movido pelo Espírito Santo, traz a profundidade da cura. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas, protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. Salmos 34, do 17 ao 20. Lemos em outra versão: seu coração está ferido? Você encontrará o eterno bem ali. Salmos 34, 18. Desafio você que sofre o luto pela perda de seus pais a voltar-se para Jesus e permitir que Ele promova conforto em seu coração. Ele sabe perfeitamente o impacto da perda e tem soluções para a sua dor. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Mateus 5, 4. Veja alguns textos sobre a cura que somente Deus pode realizar. Se vocês derem atenção ao Senhor, ao seu Deus, e fizerem o que Ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Êxodo 15, 26. É Ele quem perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão. Salmos 103, 13 e 4. Aí sim, a sua luz irromperá como a alvorada, e prontamente surgirá a sua cura, a sua retidão irá diante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Isaías 58.8. Todavia trarei restauração e cura para ela, curarei o meu povo e lhe darei muita prosperidade e segurança. Jeremias 33, 6. É possível ter atitudes práticas que ajudam no processo de superação do luto. O pastor Emeriche cita como sendo as principais: a saber que o Senhor Jesus compreende e é solidário à dor humana. Ele é o homem de
Dores, Isaías 53, 3. B. Tomar consciência da dor existente daquilo em que ela se transformou, por exemplo, em culpa, ira, mágoa, tristeza, etc. C. Reconhecer a negação em relação à morte de alguém. D. Conversar com alguém sobre a perda, seu significado, seus sentimentos, como as coisas ficarão daí para frente. E. Liberar os sentimentos escondidos e recalcados como raiva, dor, mágoa e tristeza. F. Tomar atitudes, ir ao enterro, escrever uma carta, despedir-se, visitar a lápide, etc. G. Dizer a Deus, Senhor, eu aceito que eu perdi underline, 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 underline. O rei Davi passou por um luto, a perda de um filho recém-nascido. A maneira como ele reagiu a essa dor deixa um exemplo inspirador de confiança e esperança em Deus. Veja o trecho da história do luto do rei Davi e como ele reagiu à dor da perda, e Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou comer. 7 dias depois a criança morreu. Os conselheiros de Davi estavam com medo de dizer-lhe que a criança estava morta e comentavam: enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele e ele não quis nos escutar. Como vamos dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. Davi, percebendo que seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: a criança morreu? Sim, morreu, responderam eles. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhe preparassem uma refeição e comeu. Seus conselheiros lhe perguntaram: por que ides assim? Enquanto a criança estava viva, jejuaste e choraste, mas, agora que a criança está morta, te levantas e comes. Ele respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei. Eu pensava: quem sabe? Talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Ponto. 2 Samuel 12, do 16 ao 24. Permita que Deus conforte seu coração. Apesar da dor da perda, siga em frente. Não há mais nada a se fazer quando uma pessoa falece. Se ela tinha Jesus, ela viverá na eternidade com Deus. Se isso não aconteceu, a pessoa ficará por toda a eternidade sem interagir com a sua gloriosa presença. No caso de Davi, ele estava enfrentando a perda de um filho recém-nascido, um indivíduo incapaz de responder por si. Então, certamente Davi tinha a convicção de que um dia encontraria seu filho na eternidade. 2 premissas fizeram que Davi continuasse a vida: a certeza do encontro com o seu filho e a certeza de que, enquanto vivesse, Deus estaria cumprindo seus planos em sua vida. A grande mensagem é: confie em Deus mesmo diante das perdas e invista na sua vida. Como descreve Viors, começando com o choque e passando pela fase da dor aguda, seguimos para o que se chama o final do luto. E embora algumas vezes choremos ainda, tenhamos ainda saudade, esse fim significa um grau importante de recuperação, aceitação e adaptação. Recuperamos a estabilidade, a energia, a esperança, a capacidade para ter prazer e investir na vida.